Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Vamos hoje estudar mais um capítulo do livro Renovando Atitudes, intitulado Preconceito. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco nesse momento, para que a nossa atenção seja voltada aos ensinamentos que vão ser dados aqui, para que nós consigamos compreender com graça, com leveza, com harmonia, o trechinho do Evangelho que vai ser estudado hoje, para que a gente possa abrir a nossa cabeça para todo esse ensinamento, para que a gente possa ir, terminar esse ano de uma maneira eficiente e iniciar o ano que vem aí, 2022, com a cabeça aberta, livre de preconceitos, livre de conceitos pré-estabelecidos em nossa mente, que vem nos acompanhando vida após vida, né? Enquanto encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, vem se acumulando em nossa existência, que nós possamos ter discernimento para nos livrarmos de tudo isso, que nós possamos ter o aprendizado necessário durante esse processo de live de hoje, e que, mais do que isso, nós consigamos transformar esse aprendizado em ação na nossa vida diária. Assim é, que assim seja. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento seu. Vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje, intitulado Preconceito. A gente vai trabalhar essa ideia de acordo com essa passagem do Evangelho. Tendo-o visto, disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Então, as pessoas criticaram Jesus por ele ter ido se alojar na casa de uma pessoa que era considerada uma pessoa de má vida, que era considerada uma pessoa não merecedora, que era considerada uma pessoa que Jesus nunca iria olhar, né? E Jesus, mais uma vez, rompe com todos os preceitos e preconceitos e vai escolher justamente aquele que era desprezado pela sociedade, para mostrar que nenhum preconceito é bem-vindo, para mostrar que nada justifica um preconceito, nada justifica a gente condenar uma pessoa, nada justifica a gente julgar uma pessoa por nenhum ato, né? É muito importante que a gente tenha em mente que cada um dá aquilo que tem para dar. Assim também nós. Não são só as outras pessoas que nós precisamos olhar, nós precisamos olhar principalmente a nós mesmos. Nós só damos aquilo que temos para dar. E se em determinado momento de nossa história nós doamos algo que não seja tão bacana, aquilo não é uma debilidade eterna, é uma debilidade momentânea. E com aquela escolha menos assertiva que a gente faz naquele momento, porque a gente ainda não tem o conhecimento para fazer uma escolha mais assertiva, a gente tem a condição de ter o aprendizado. Então, a gente tem duas escolhas. Nesse momento em que a gente fez a gente optou por algo que não é tão assertivo, né? E a gente, por exemplo, magoou uma pessoa, ou uma pessoa nos magoou, a pessoa fez uma escolha não assertiva e nos magoou. É importante a gente compreender que aquilo é da pessoa, que aquilo é meu, né? Se fui eu que ofendi, aquilo é meu. Se foi a pessoa que me ofendeu, aquilo é da pessoa. E é aquilo que ela tem para dar naquele momento. E fazer uma oração por essa pessoa, porque ela pode, né, escolher no momento seguinte modificar aquela ação, tendo aprendizado com a atitude que ela teve naquele momento. Ou ela pode escolher não aprender nada, continuar tendo aquela mesma atitude e ainda pode escolher estagnar no arrependimento e ficar parada ali, no arrependimento no sentido
equivocado da palavra, né? Porque o arrependimento quando você tem um arrependimento, você observa, compreende, toma consciência de um problema que você tem e modifica isso. Isso é a verdadeira acepção da palavra arrependimento, como nós vimos na outra live que nós já fizemos aqui há algumas semanas. E aí vem a reparação a partir do arrependimento. Mas o arrependimento, no sentido que a gente tem observado, né, que as pessoas deturparam a palavra, é aquele arrependimento que paralisa. Na verdade, não é um arrependimento, é a culpa. Esse arrependimento aí que a gente fala tanto, ele não é um arrependimento, é a culpa. A culpa paralisa. A culpa deixa a gente estagnado frente a uma escolha equivocada que a gente fez. E a gente não consegue sair dali. Mas se a gente tem um arrependimento na acepção correta da palavra, a gente vai observar, compreender, tomar consciência e agir de modo diferente, de modo a reparar aquilo que a gente fez e que não foi bacana. E assim com todos. Então, quando a gente olha com julgamento, a gente está olhando para aquela pessoa como se ela só tivesse possibilidade de fazer aquilo. Mas naquele momento isso é verdade, mas não é uma verdade para sempre. Ela pode modificar suas atitudes assim que ela tomar consciência daquilo que ela está fazendo. Somos seres em processo de aprendizado. A Terra é um planeta de provas e expiações. Em todos os momentos nós passamos por provas, como na escola. Em muitos nós somos aprovados, em outros reprovados, né? E em muitos momentos nós passamos por expiações, né? Por coisas que nós fizemos em outro momento histórico para alguém ou para nós mesmos. E a culpa que nós temos, que nós carregamos em relação àquilo, gera a expiação, que muitas pessoas chamam de karma. E o karma é gerado por nós mesmos, através da nossa culpa e pelas nossas escolhas no momento da nossa programação reencarnatória, como a gente já disse aqui em outras oportunidades. Nesse trechinho do Evangelho de hoje, é importante a gente compreender que Jesus está dando uma outra lição para a gente. A lição de que a gente não deve ter o julgamento, um pré-julgamento, para que a gente não estabeleça dentro de nós um pré-conceito, né? Um conceito anterior ao conceito. A gente gere, em relação às pessoas e às situações, conceitos estabelecidos por determinadas regras que nós temos interiormente. Nós precisamos estar abertos para poder dar oportunidades a nós mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor de mostrarem a que vieram. Né? Muitas vezes, quando a gente olha alguém com preconceito, a gente não dá oportunidade a ela de mostrar a nova modificação, a nova postura que ela tem diante da vida. Então, é muito difícil ter a postura que Jesus teve. Mas ele veio como homem para mostrar para a gente que é difícil, mas não é impossível. Que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. E isso em todos os sentidos da nossa vida. Né? Em tudo é possível para nós. É só a gente ter a consciência de que é possível. Né? É possível a gente modificar as nossas atitudes, é possível a gente modificar os nossos conceitos pré-estabelecidos para poder derrubar esses preconceitos que vêm dentro da gente, que a gente carrega, às vezes, há milênios. E nós precisamos ir encontrando cada um deles e derrubando cada um deles. Né? Vamos para frente, então, para a gente poder ir estudando esse capítulo. Aí ele começa a reflexão dizendo assim: disse que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa em si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e, por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. É exatamente isso, né? Isso aí resume toda a mensagem que ele vai trabalhar hoje. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e procuramos observar quais são as crenças enraizadas em nós mesmos há séculos,
Quando nós procuramos, então, desmontar essas crenças limitantes que nós carregamos há séculos, em existência após existência, somos seres infinitos, não podemos esquecer isso. Então, se a gente está carregando isso, existência após existência, a gente precisa trabalhar para modificar isso em nós, para fazer com que isso seja diferente em cada um de nós. Ao invés de seguirmos fórmulas prontas, dentro dos preceitos e conceitos sociais, precisamos trabalhar de modo que a gente possa atingir um outro nível de consciência, deixando toda essa parte de lado e trabalhando para que a gente possa suplantar tudo isso que já está enraizado há muito tempo. Se é enraizado, se é raiz, se está dentro de nós, precisamos então arrancar esses conceitos e preconceitos pela raiz, tirando de nós as crenças limitantes e trabalhando para que a gente possa, então, se renovar dentro de uma perspectiva real e não dentro de fórmulas sociais pré-estabelecidas para que a gente se sinta culpado, para que a gente julgue o outro, para que a gente sempre fique em guerra com o outro, né? Então, estamos abertos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso exercício de autoconhecimento, para que a gente esteja consciente frente a tudo que aparecer na nossa vida, né? A todas as pessoas, a todas essas situações. Ao invés de trabalhar como a gente já sabe tudo que vai acontecer, observando o que está acontecendo, tomando consciência daquilo ali através da compreensão dos fatos. Então, vamos parar de achar que a gente sabe tudo, né? Vamos parar de achar que a gente já tem, né, todo o conhecimento necessário e vamos, então, entrar na humildade verdadeira, daquele que é aprendiz. Né? O que é humildade verdadeira? Humildade verdadeira não é você se colocar como menor do que todo mundo, não é você se sentir menos do que todo mundo, não é você se sentir inferior a todo mundo. A humildade verdadeira é você entender que você é aprendiz dentro desse processo de mundo em que a gente está vivendo. Enquanto somos aprendizes, a gente consegue trabalhar tudo como novo e não como coisas que a gente já sabe. Isso aí eu já sei, né? A gente às vezes vai numa palestra ou então escuta uma live e fala, nossa, tudo que o palestrante falou lá eu já sei. Se você está ouvindo de novo, provavelmente é porque você sabe, mas não transformou aquilo em ação na sua existência. E por que você está ouvindo de novo, então? Será que não é porque a gente precisa colocar em ação na nossa vida? Será que é porque o conhecimento foi armazenado e deixado lá dentro da nossa cabeça, mas não se transformou em ação? E a partir do momento que eu começo a ouvir repetidamente uma coisa, eu preciso entender que aquilo ali está me chamando a atenção para eu colocar em ação na minha vida. Se eu percebo que eu já faço, nossa, tudo que o palestrante falou é algo que eu já estou fazendo na minha vida. Então, é porque eu ainda posso aprimorar ainda mais. Né? Então, vamos dar valor, né, às coisas que a gente está ouvindo, já que a gente está predisposto a ouvir, vamos valorizar isso para que a gente possa, então, trabalhar numa perspectiva mais positiva da nossa existência, sem se achar o sabedor de tudo, porque, na verdade, o que nós sabemos é uma gota dentro do oceano. É uma gota dentro do oceano. Nós somos aprendizes, nós não sabemos quase nada ainda. Então, precisamos trabalhar essa humildade, que também é humildade real. Né? As pessoas deturparam muito a significação de algumas palavras, né? Para que a gente possa, então, se colocar no lugar de aprendiz e realmente ir aprendendo no processo de existência, no nosso caminhar. Nosso quadro de valores, por ter sido adquirido de forma não ideal, é que o nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Então, durante o nosso processo de existência, nós formamos quadro de valores de acordo com aquilo que a sociedade colocava como real, e não como Cristo veio trazer para a gente como real. E por isso nós geramos preconceitos em relação a tudo, em relação a muitas coisas, né? Existiam sociedades, por exemplo, que quando percebiam que a criança vinha com algum defeito físico, o que eles faziam? Eles simplesmente eliminavam aquela criança da sociedade, para que a sociedade não tivesse pessoas defeituosas, entre aspas, né?
dentro da sociedade. E isso gerou um preconceito contra as pessoas que têm alguma debilidade, seja ela física, seja ela mental. Né? Então, são preceitos sociais que a gente acumulou durante gerações que foram fazendo com que nós hoje tivéssemos preconceito, né, contra esse tipo de pessoa. A mesma coisa acontece com a homossexualidade, por exemplo. Né? A homossexualidade não é uma aberração, como as pessoas costumam dizer, não é nada fora dos planejamentos da espiritualidade. Está dentro do planejamento da espiritualidade. A homossexualidade sempre aconteceu. É algo normal e natural. Alguns textos espíritas nos mostram que muitos homossexuais estão vindo para a Terra hoje para que a reprodução diminua. O espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Nós temos sexo enquanto estamos encarnados na Terra. Quando desencarnamos, isso não existe. Nós não temos sexo. Nós não somos homem ou mulher, nós somos um espírito. Um espírito. E a gente volta para a Terra com um determinado propósito. Esse propósito pode ser o de reduzir a quantidade de pessoas que existem na Terra, porque a Terra está bastante cheia. Então, a grande quantidade de homossexuais hoje pode ser explicada por isso. Tem vários textos espíritas que falam sobre isso. Então, a gente precisa parar de julgar o outro. Qual que é o direito que eu tenho de julgar a vida do outro? Eu não sei a programação reencarnatória que ele fez. Eu não sei nada sobre nada da história dele. Eu preciso olhar para mim mesmo e não me julgar também. Eu não tenho que me julgar. Eu preciso olhar para mim mesmo e compreender quais são as minhas debilidades para poder me aprimorar. O nosso grande propósito na reencarnação é o nosso aprimoramento. Somente. Né? Então isso é muito egoísta, eu vim aqui só para me aprimorar? Não, isso é o nosso grande propósito. E quando a gente se aprimora, a gente compreende que se a gente colocar tudo que nós temos a serviço de todos, a gente está indo além do nosso propósito. E aí sim a gente está trabalhando para a nossa verdadeira evolução. É nesse sentido que nós precisamos, então, modificar aí muitas das nossas crenças para poder trabalhar de uma perspectiva mais interessante na nossa vida. Né? O nosso grande propósito é a nossa evolução. A única pessoa que nós podemos modificar somos nós mesmos. Então, olhar para dentro de nós, trabalhar a reforma íntima, para que tudo que a gente possa, então, ter em nós, a partir da reforma íntima, amor, benevolência, caridade, compaixão, a gente tenha efetivamente isso dentro de nós para poder dar para o outro, para poder doar para o outro. Porque enquanto a gente não tiver em nós, a gente não tem como doar para ninguém. A gente só dá o que a gente tem. E é aí que está a chave da questão. Nós precisamos nos aprimorar para termos algo para doar. Porque senão não teremos. Senão a gente vai permanecer no grande egoísmo dentro de nós mesmos e não vamos ter nada para dar. Então, a gente precisa mudar, né, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de trabalhar dentro do mundo, para que a gente possa, então, ser mais interessante dentro da existência, para que a gente possa ter um trabalho mais interessante dentro da existência. Ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. O preconceito, ele é fruto do julgamento que se estabeleceu dentro da sociedade que nós compramos como verdades absolutas para a nossa existência. Será que as nossas verdades são as mesmas verdades que o Cristo veio trazer para a gente? Ou será que nós estamos professando verdades que são infundadas no cristianismo? Será que nós estamos professando verdades que são fundadas numa visão completamente social, sem a visão do Cristo? Quais são as minhas verdades? O que eu falo como verdade? O que eu propago como verdade? Essas verdades que eu estou propagando, elas são baseadas naquilo que o Cristo trouxe para a gente? São essas perguntas que eu preciso fazer.
São essas perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo, para poder, então, continuar na trajetória existencial. São essas perguntas que eu preciso estabelecer para mim mesmo, para continuar na minha vida, na minha trajetória com consciência. O despertar da consciência é que vai fazer com que a reforma íntima seja verdadeira. Então, se eu olho para mim mesmo e percebo as minhas verdades não têm a ver com as verdades do Cristo, eu preciso modificar essas verdades em mim. Para que eu vou continuar propagando algo que não é aquilo que o Cristo veio trazer? Jesus veio, passou por tudo que ele passou para deixar para a gente as verdades. O sentido efetivo da vida. A grande verdade que é o amor. Se algo que eu acredito está fora do amor, está fora do cristianismo, está fora do que o Cristo veio trazer. O amor é o sentimento básico. Penduradinho nele tem vários outros sentimentos que são derivados do amor. Compaixão, benevolência, perdão. Vários outros. Assim, a gente podia ficar citando aqui vários sentimentos penduradinhos no amor, mas a base de todos eles é o amor. Se não tem amor, não está dentro do cristianismo. Foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Então, se eu tenho um preconceito contra alguém, é porque eu estou julgando alguém. E Jesus foi contra o julgamento. Por isso, ele pediu para que aquele ser descesse da árvore e disse que ficaria na casa dele, apesar de todas as pessoas ao lado estarem julgando Jesus. Quando iam apedrejar Maria Madalena, era por causa de quê? Julgamento e preconceito. Jesus abaixou, escreveu no chão, se levantou calmamente e disse: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ninguém teve a coragem de atirar. Por quê? Porque aí a pessoa passou a olhar para dentro de si mesma. E, na verdade, o apedrejamento de Maria Madalena e de todas as outras mulheres que eram consideradas adúlteras fazia com que eles se libertassem dos próprios pecados, entre aspas, né? Dos próprios erros que eles tinham. Mas aquilo era uma libertação momentânea. Naquele momento parecia que eles estavam expurgando tudo, era uma catarse. Mas no momento seguinte voltava tudo. Por quê? Porque não estava curado dentro deles. Então, eles jogavam em cima do outro todas as próprias frustrações que eles tinham para poder, então, se curar daquilo. Só que não era uma cura verdadeira. Era um paliativo. Algo que fazia com que eles se sentissem ali aliviados. Mas depois voltava tudo. Será que nós estamos fazendo isso também? Estamos apedrejando as pessoas com o nosso preconceito, com o nosso julgamento? Para poder nos livrarmos das nossas próprias culpas, momentaneamente. Como eu sempre digo, né, as minhas reflexões aqui não vêm trazer respostas, vêm trazer perguntas. Perguntas para que a gente possa refletir, por isso são reflexões à luz do Espiritismo. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso nessa última semana do ano, para que a gente possa ingressar num novo ano, num ano novo, com uma concepção diferente na nossa mente, com uma concepção renovadora em nossa mente. O julgamento e o preconceito são os grandes cânceres da humanidade. Precisamos nos libertar disso para podermos evoluir. Estamos num processo de transformação planetária. O nosso planeta está em processo de evolução. E quem proporciona a regeneração ao planeta são os seres que nesse planeta vivem. Quem ficará no planeta são os seres que efetivamente estão se regenerando, se libertando dos julgamentos, dos preconceitos e de todas os outros sentimentos que vêm ali penduradinhos, que são derivados deles. Vamos pensar sobre isso? Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre sexualidade de alguém ou a religião professada pelos vizinhos para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica.
de maneira distorcida, baseia-se no julgamento de outrem, quando é válido somente o auto-julgamento, apoiado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Então, olhar para o outro e pré-julgá-lo a partir daquilo que nós aprendemos e absorvemos como verdade absoluta não é o melhor caminho. Precisamos ser reflexivos. Será que isso que eu aprendi está realmente dentro daquilo que Jesus trouxe para mim? Essa é a reflexão que precisamos fazer. Será que aquilo que foi passado para mim num determinado momento, com amor até, é realmente o que eu preciso professar para a minha existência? Eu preciso me analisar. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber se aquilo que eu comprei do outro realmente procede ou não. Se não proceder, eu vou deixar de lado e vou caminhar em outro sentido para que a minha existência se torne algo mais leve. Vamos lembrar? Nós reencarnamos no planeta em que o nosso peso espiritual é compatível com. Se nós estamos encarnados na Terra, é porque nós temos um peso perispiritual compatível com este planeta e com as pessoas que convivem nesse planeta. Então, eu sou igual a elas. Como que eu vou julgar? Como que eu vou ter preconceito? Numa área eu posso ser mais desenvolvido que o outro, mas em outra área o outro é mais desenvolvido que eu, porque senão não estaríamos no mesmo planeta. Aqui estamos aprendendo a viver de verdade. Qual seria, então, tua visão atual a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Por aquilo que compramos dos outros, que aprendemos com os outros e nem raciocinamos em cima? Quando somos seres críticos, não cri-cris, né? Seres críticos são aqueles que observam, compreendem e tomam consciência. Então, eu vou observar isso aqui que eu aprendi com alguém. Compreender, tá certo? Não tá legal? Tomar consciência para fazer a minha modificação. Será que a gente está fazendo essa reflexão? Ou será que a gente está simplesmente comprando o que o outro falou e reproduzindo? Como acontece com as fake news, né? Que muitas pessoas geralmente compram aquela ideia equivocada e reproduzem. Muitas coisas que vieram aí, né, dos nossos pais, das nossas religiões, ainda estão com olhares sociais equivocados, fora daquilo que o Cristo trouxe para a gente como aprendizado. Fora daquilo que o Cristo trouxe para a gente como lição. Será que a gente está agindo de acordo com o Cristo? Ou será que a gente está agindo de acordo com preceitos e conceitos sociais? Para poder, então, julgar as pessoas sem ter nenhuma autoridade para isso. Nem Deus nos julga. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos agir, para que nós pudéssemos agir na sociedade, para que nós pudéssemos trabalhar de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Se nem Deus nos julga, se nem Deus nos castiga, por que nós nos achamos tão benevolentes, tão superiores, ao ponto de julgar as pessoas e castigá-las? Por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tornando-te assim dependente e incapacitado diante de tuas condutas. Ao invés de a gente olhar para dentro da gente, a gente olha para o outro e julga. Porque a gente tem medo de que vai achar dentro da gente. A gente tem medo de ver que a gente é igualzinho àquilo que a gente acha tão ruim. E geralmente é assim mesmo.
Quando algo me incomoda no outro, é porque aquilo também está em mim. Quando algo me aterroriza no outro, é porque aquilo também está em mim. Então, o outro, muitas vezes, é um espelho, é um alerta para que eu possa trabalhar aquela atitude dentro de mim. Então, ao invés de olhar para o outro e apontar o dedo, lembrando que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando para a gente, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e perceber onde que está aquilo em mim. Trabalhar para poder suplantar e transmutar aquilo de dentro de mim, modificando aquela perspectiva e aquela atitude em mim. E agradecendo ao outro por ter sido o espelho que me trouxe a libertação. Essa é a verdadeira postura de um cristão. Não o julgamento, não o apontar de dedo, não o preconceito. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto a seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências de seu messianismo terreno. Vamos nos lembrar, ele veio como homem, para que a gente pudesse compreender que tudo que ele fez é possível também que nós façamos. Tudo. Por isso ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, quando a gente compreende, assimila e põe em prática os ensinamentos que ele veio trazer, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E a gente vai cumprindo o grande propósito da nossa existência, que é o nosso aprimoramento. E a gente vai tendo coisas que a gente pode doar para o outro. Jesus já veio com essa bagagem de que ele podia doar para o outro tudo que ele tinha dentro dele. Por isso, o não julgamento, por isso, o não preconceito, por isso, os grandes ensinamentos que ele quis mostrar para a gente em forma humana, como exemplo do que a gente poderia fazer também, do que a gente pode fazer, do que a gente tem condições de fazer durante o nosso processo existencial. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar discernido por si mesmo. Ele sabia quem ele era, então não importava com quem ele estava, porque ele sabia que não ia ser influenciado por essa pessoa. Pelo contrário, como ele tem muito amor para dar, como ele tem muita benevolência, compaixão, caridade, ele poderia até influenciar o outro a se modificar. Esse é o grande ensinamento. Sermos como a flor de lótus, que nasce sobre a lama, mas não se mistura a ela. Pelo contrário, traz beleza para aquele lugar que era tão simples, tão feio. Podemos ser luz. Jesus disse para nós, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos luz, não precisamos ter medo de nada, porque onde nós entrarmos, vai se acender a luz. E a gente vai conseguir trabalhar numa perspectiva de contribuir com o outro. Se somos o sal da terra, precisamos ser na dosagem certa. Porque se a gente coloca muito sal, a gente salga, a comida fica completamente sem condições de ser ingerida. Se a gente coloca pouco sal, fica sem gosto. Então, o sal na medida certa. É aquele momento que a gente percebe, aqui eu tenho só que ouvir, eu não preciso falar. Aqui eu preciso falar uma palavra. Por aqui eu preciso só estar. É ser o sal da terra. É ir compreendendo isso no processo de existência. Tudo isso é muito difícil. É simples, mas é difícil. Mas nós podemos trabalhar com eficiência tudo isso na nossa vida diária. Devagarinho, uma coisa de cada vez, buscando ser luz sempre. Como ser luz? Com pensamentos positivos, com pensamentos de iluminação,
com pensamentos de perdão, com pensamentos de compaixão, mas nos sentidos reais dessas palavras, né? Porque quando a gente se sente magoado e aí a gente não perdoa o outro, é porque a gente se acha melhor do que o outro. Mas, na verdade, é porque o outro tinha uma debilidade e quis descarregar em cima da gente. A gente comprou aquilo para a gente e pronto, virou uma coisa que ofendeu a gente. Mas quando a gente entende que aquilo é do outro, deixa com o outro, a gente fica tranquilo. E aí a gente compreende que não era com a gente, então a gente não tem necessidade de perdoar. Mas a gente está longe desse processo. Tudo bem. Mas vamos então aprender a perdoar, aprender a compreender que aquilo que o outro trouxe para mim está mais nele do que em mim. Então, eu vou perdoar. Nossa, mas foi uma ofensa muito grande. Eu vou perdoar. Perdoar 70 vezes 7, como Jesus nos pediu. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas, que são essas regras sociais que as pessoas querem incutir na nossa cabeça como as reais. As regras reais são as que Jesus trouxe para a gente, que não são rígidas, que vão depender do momento, da situação e da pessoa. Cada um é um ser, um universo inteiro. Cada um é um ser único e irrepetível. Avalia os indivíduos, atos e atitudes com um senso interior, sentimentos, emoções e percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares. Para ela, cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Somos seres únicos e irrepetíveis. Precisamos compreender que cada um é assim. E precisamos respeitar as individualidades. A partir do momento que a gente compreenda a questão do respeito, as coisas vão se modificar na nossa existência, vão se modificar muito. Respeito. É muito importante a gente trabalhar o respeito. Em verdade, Cristo veio para os doentes, que têm a coragem de reconhecer-se como tais. Não, porém, para os sãos, ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Ele teve humildade de compreender que ele era um aprendiz, humildade de compreender que ele era uma pessoa que ainda estava em processo de aprendizado, portanto, entre aspas, doente. Aquele que ainda precisa aprender, aquele que ainda precisa se curar, aquele que ainda precisa curar as feridas para poder então ser. Tem que ter muita coragem para fazer isso. É muito mais fácil falar que você sabe tudo, que você tem razão em tudo, que você é o dono da verdade, fechando-se para os aprendizados que a gente precisa efetivamente ter na nossa existência. É preciso coragem para se considerar e se declarar esse doente para o qual Jesus veio trazer as mensagens. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao Antigo Testamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia serventia dessa lei para determinada época. Porém, queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas não precisam ser adequadas às novas necessidades da realidade presente. Muitas coisas que estão no Velho Testamento eram importantes para a época em que ele foi trabalhado.
Foi importante para aquela época, mas para a nossa época já não existe mais essa necessidade. Por isso Jesus veio renovando e trazendo o Novo Testamento. Porque hoje nós precisamos de novos conceitos para poder trabalhar novas perspectivas e estar, então, integrado ao novo momento em que estamos vivendo. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual, né? Quanto mais a gente vai embreando pelo esse caminho do preconceito, quanto mais a gente vai embreando pelo caminho do julgamento, mais a gente vai olhando só para fora e esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos. Esquecendo de lembrar, né? Esquecendo de lembrar é ótimo, mas esquecendo de que o outro é nosso espelho. E se aquilo que está no outro me atinge tanto, é porque também está em mim. Então, ao invés de eu ter preconceito, eu preciso ter a aceitação de quem eu sou, para poder modificar em mim aquilo que é necessário ser modificado. Para terminar, vamos trabalhar alguns conceitos aqui daquele sábio que vocês sabem que eu gosto tanto, que é o Osho, né? Então, ele diz assim para a gente: depois de se aceitar, você será capaz de aceitar os outros, porque terá mais consciência de que eles estão sofrendo da mesma doença. E a sua aceitação os ajudará a aceitar a si mesmos. Então é isso. É um processo de aceitação. Eu sou um ser em processo de aprendizado, humildade. Eu fiz alguma coisa que não foi bacana, então eu trago para a minha existência o arrependimento, ou seja, eu compreendo que eu observo o meu erro, compreendo esse erro, transmuto esse erro, tomo consciência e ajo de modo diferente no próximo passo que eu der. Quando eu faço todo esse processo, o outro também vai compreender o erro dele. De uma forma ou de outra, quando eu me modifico, tudo que está ao meu redor também se modifica. Se a minha maneira de olhar para o mundo se modifica, tudo que está ao meu redor também vai se modificar. Então, tudo parte da aceitação que estamos doentes. Doentes da alma e que precisamos trabalhar todas essas doenças, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o preconceito, o julgamento. Tudo isso são doenças da alma que nós precisamos trabalhar. Jesus veio para os doentes, ou seja, veio para nós. Todos nós temos, em maior ou menor grau, esses sentimentos ainda nos corroendo. Então, precisamos trabalhar, precisamos primeiro ter a aceitação de que nós somos falhos, de que nós temos esses sentimentos em nós, e de quanto mais essa demonstração de sentimento no outro me atinge, mais aquilo está em mim. Aceito, modifico em mim, e aí eu vou ter a aceitação do outro. Porque se eu tenho aceitação em mim, eu vou ter aceitação para dar. Se eu não tenho, eu vou ter o preconceito para dar. Só dou o que tenho. Esse é o segredo simples da felicidade. Faça o que fizer, não deixe que o passado atrapalhe o caminho. Não deixe que o futuro o perturbe. Porque o passado não existe mais. E o futuro ainda não chegou. Viver na memória, na imaginação, é viver na inexistência. Então, o grande segredo é o agora. O agora é o único momento que existe na nossa existência. O agora. O passado serve de aprendizado para que a gente possa, hoje, agir de modo diferente daquilo que a gente agiu ali. E o futuro é uma possibilidade. Nós estamos plantando hoje para colher amanhã. E o que a gente plantou ontem, nós estamos colhendo hoje. Então, precisamos pensar nesse plantio, para que a nossa colheita seja sempre produtiva, para que a gente possa sempre trabalhar na perspectiva de uma colheita de amor e de todos os sentimentos que são derivados do amor. Porque esse é o grande ensinamento do Cristo. É isso que o Cristo veio trazer para a gente. O amor. Só o amor e não o preconceito. Nem mesmo o julgamento. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem interessante, que essa mensagem seja edificante para todos nós, para que nós possamos iniciar o ano de 2022
com a certeza de que é muito mais importante a nossa própria aceitação, para que a gente possa aceitar o outro, para que então a gente não tenha julgamentos e preconceitos baseados em coisas pré-estabelecidas em nós há milênios, que a gente possa se libertar de tudo isso, que a gente tenha essa capacidade de olhar para dentro da gente, nos observando, compreendendo o que está lá e transmutando aquilo através da tomada de consciência. Gratidão a todos, feliz ano novo para todos e que esse ano seja repleto de amor, que é o grande ensinamento do Cristo. Namastê, até semana que vem, beijo no coração de todos, até lá.